Pensei que hoje ia ter o sorteio, né? Sorteio que vocês fazem nos cultos. Estava esperando o sorteio. Deus abençoe a nossa Jubamém e agradecer a Deus também pela vida da igreja, pois hoje nós já estamos numa sequência desde quarta-feira, não é isso? Cultuando a Deus neste lugar, onde nós estamos na semana de preparação do grande culto que vai acontecer na terça-feira. Então nós estamos desde quarta-feira cultuando a Deus neste lugar, na semana da virada. E a cada noite nós estamos ouvindo palavras poderosas, profundas, que estão nos fazendo refletir assim de forma enorme. E todas essas preparações são, na verdade, incentivos, né, para que possamos fazer reflexões acerca do ano que está encerrando praticamente, né? Porque hoje é o último domingo deste ano, é o último culto dominical, e nós estamos refletindo sobre as nossas vidas e como cristão, como cidadão, como pai, como mãe, filho, enfim, como trabalhador, né? Enfim, nós temos uma infinidade de vidas aí, né, que nós vivenciamos, que nós dinamizamos. E nós estamos nessa semana de fato e verdade refletindo muito sobre isso. E hoje eu estava assim, fazendo algumas reflexões muito importantes, né, sobre a questão da minha própria vida, né? Porque quando a gente entra nesse trilho, nessa reta final de ano, né, de labuta, eu estava pensando hoje assim, poxa vida, teve um momento nesse ano que foi tão importante assim, foi tão interessante na minha vida, que eu falei assim, eu vou parar de torcer para o Vasco da Gama. Isso aí até o Kevin achar o tom que ele vai entrar ali. Eu falei assim, eu vou parar de torcer para o Vasco da Gama. O Vasco me trouxe tanta decepção no 2024, logo assim nos meandros dessas jornadas aí do campeonato brasileiro. Eu falei de coração, eu vou parar de torcer. Eu vou escolher um time lá de fora, vou começar a torcer para um time lá de fora, eu vou abandonar esse negócio, esse peso que está sendo essa cruz de Malta. Aí no outro dia eu já voltava, depois da pancada, né? Depois da dor, depois da revolta, já voltava renovado e continuava com a minha história de sofrimento. O que eu percebi ao longo da minha história? De que nem tudo aquilo que eu falava que queria, eu conseguia resolver. Graças a Deus. Tudo aquilo que eu pensava em fazer, eu não conseguia fazer. Eu desejei muito, mas eu não conseguia fazer. E assim em outras áreas da nossa vida. Qual de nós aqui em 2024 não pensou em fazer alguma coisa e de repente deu para trás? Projetou e não foi avante. Fala a verdade. Então, quem não tem pecado, que atire-me a primeira pedra. Porque isso é da natureza humana. Às vezes nós queremos fazer e não conseguimos. E o texto dessa noite para refletirmos, e aí também vai para a nossa vida, aí, para as nossas reflexões cotidianas até o dia da virada, porque daqui a pouquinho nós vamos iniciar uma nova jornada, um novo ano. E é importante que nós levemos para o outro lado, para o outro ano, daqui a alguns 3 dias, daqui a 3 dias estamos no ano novo. Então, que nós sepultemos em 2024 aquilo que não prosperou, aquilo que não edificou a sua vida, amém, igreja? Aquilo que trouxe tristeza para você, aquilo que te maculou, aquilo que te trouxe dores de cabeça, ou até o desejo de dizer assim, eu não quero mais. Se você não terminou, é porque Deus não permitiu. Se você não avançou, é porque Deus não permitiu. Se você avançou, é porque Deus permitiu. Porque a nossa vida está debaixo da égide do nosso bom Deus, amém? Capítulo 7 de Romanos é um texto clássico para que possamos aqui abordar essa temática sobre o poder do arrependimento genuíno. Nós precisamos olhar aqui nas entrelinhas do apóstolo Paulo, e aqui é importante que enquanto você abre no capítulo 7, versículo de número 7, a gente vai fazer uma leitura, dá para fazer a leitura do contexto, né? Porque é um contexto interessante.
capítulo 5 até o capítulo 8 trata do poder da lei do pecado e do poder da lei de Deus, do poder da graça divina. O apóstolo Paulo, dentro desse contexto aqui, do 5 ao 8, ele vai contar a história da sua própria vida. É interessante você abordar esse assunto nessa perspectiva. O apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar o lado da sua vida que foi negro. Ele vai usar seu próprio testemunho para nos mostrar o que fez com que ele mudasse de fato o seu pensamento e a sua forma de ser. E o capítulo 7 é o ponto apical desse momento, desse testemunho da sua própria vida. Porque quando ele entra no capítulo 8, ele já entra num capítulo de convergência, num capítulo em que ele mostra o resultado de um coração arrependido, o resultado da ação do Espírito Santo de Deus numa vida. O capítulo 8 vai traçar o finalmente do capítulo 5, em que ele começa a trilhar a estrutura da sua própria vida, e através da sua própria vida, ele nos ensina como devemos lidar com a questão pecaminosa e essa lei que está dentro de nós. É uma lei de fato e verdade. Diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse para mim, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda forma de vontade, ou toda concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, e ele fala na primeira pessoa, em algum tempo, ele está falando da sua trajetória, do momento em que ele ainda era um fariseu da tribo de Benjamim, um homem do sinédrio, que matava, que fazia tudo em nome de Deus e achava que estava fazendo o que era certo. É para que você possa entender esse momento aqui. E eu em algum tempo vivia sem lei, ele diz isso, né? Mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Ora, Paulo não está falando dele na atualidade, mas no tempo passado, porque quem está falando é um homem que foi transformado. Quando Paulo escreveu esse momento aqui, ele estava espiritualmente morto ou vivo? Vivo. Então ele está contando uma história passada, ele está falando da sua própria trajetória. Ele vai fazer uma retrospectiva da sua própria vida e como isso se deu. E ele continua dizendo, no versículo de número 10, e eu morria, e o mandamento que era para a vida, 10, achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Ele fala de morte espiritual. Assim é a lei, assim, a lei é santa, e o mandamento santo e justo, santo e justo, e logo tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, escravo do pecado, porque o que eu faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. E se eu faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim. Olha que lindo isso aqui, irmãos. O querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero,
esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está em mim. Eu vou repetir, que quando eu quero fazer o que é bem, e não é bondade, não é o bem na ideia de bondade, é o que é certo, é o que é correto, é fazer o que é correto. Ele não consegue, ele dizia que o mal estava habitando nele. Acho então essa lei em mim, que quando eu quero fazer o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo do pecado que está sobre os meus membros, dos meus membros. Miserável homem eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus, aleluia, por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, ou servia, né? Mas com a carne, a lei do pecado. O apóstolo Paulo aqui está nos dando uma aula, irmãos, sobre vida pregressa. Sobre a vida de um ser humano que está vivendo debaixo da lei. O pecado é uma lei, sabia disso? Paulo está dizendo que pecado é lei. O que é uma lei? Nós temos advogados aqui no templo. O que é uma lei? De uma forma bem pop, é uma ordenação. É algo que vai trazer organização social, no caso do ser humano. Quando nós falamos de lei do pecado, é uma ordenação. É a questão que não pode ser de forma nenhuma. Uma lei não pode de forma nenhuma ser cumprida. E o pecado aqui, segundo Paulo, está na característica de lei espiritual. Então a carta de Paulo aos Romanos está mostrando de forma livre e fiel a projeção de uma vida sem Deus e de uma vida com Deus. O capítulo 8 vai falar de uma vida com Deus. E até aqui então ele está contando a sua própria história. O apóstolo Paulo ele vai entrando dentro dessa ideia de que a igreja deve ser envolvida pelo testemunho pessoal. O testemunho pessoal daquele que está sendo, de certa forma, alcançado pelo Espírito Santo, deve fazer a diferença na vida de todos. E o apóstolo Paulo ele vai trabalhando as ideias de que os romanos estavam se perdendo. Os romanos que estão recebendo essa carta são pessoas que estavam na igreja e envolvendo-se com o sincretismo, envolvendo-se com o mundo, estava com o pé na igreja e o pé no mundo. E o apóstolo Paulo fala, não há como, você vai viver em crise. E Paulo mostra de fato e verdade o conflito da sua alma. E ele vai dizendo mais, quando você se envolve cada vez mais com o mundo, sem que você use um filtro, sem que você tenha um instrumento racional. Paulo não está apelando aqui a nenhum tipo de estrutura religiosa. Paulo está falando que ele foi ganho pelo cunho racional. A razão do apóstolo Paulo, a razão pura, estava entrando em choque com uma lei interna. Então ele vivia no pecado, ele não conhecia a graça de Deus, ele vivia segundo a lei de Moisés, segundo o seu costume, mas quando ele conheceu a palavra de Deus, quando ele teve um encontro com o Senhor, tudo que estava dentro dele e que ele fazia achando que estava certo, entrou em confronto com a palavra de Deus. E ele fala de forma contundente, porque a gente percebe que a igreja do mundo de hoje não é diferente do mundo helênico. A gente percebe que os seres humanos que habitam as igrejas hoje não são diferentes daquele mundo grego. Por que eu digo isso? Porque o mundo helênico, dentro daquelas igrejas,
é de fato e verdade a presença de um vazio espiritual tremendo, meus irmãos. Os romanos, eles não tinham dor na consciência quando pecavam. E aqui é interessante você perceber, porque tem o pano de fundo da cegueira espiritual, aqui tem. Porque eles faziam achando que aquilo era normal. Você já viu aquele negócio da pessoa dizer não tem nada a ver? Não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo. Paulo usa a sua própria vida, a sua vida de transformações ou de transformação, para mostrar às pessoas o poder do arrependimento. Ele se arrepende. E aí, às vezes, você pode estar pensando assim, o apóstolo Paulo, quando ele conta essa história, e eu sei que alguns de vocês, ao ler a carta aos Romanos, pensa que Paulo está vivendo aquilo ali na atualidade. Se você não fizer uma leitura acurada, você pode cair nesse erro de achar que aquilo ali Paulo está vivendo. Ele está contando apenas o momento no passado da vida dele, o momento presente e o momento futuro. Há aqui, dentro desta ideia, dentro desse contexto, a perspectiva passada, presente e futura. Você quer ver uma coisa interessante? No capítulo 5, versículo de número 12, não precisa você colocar lá, agora, segura um pouquinho aí, descansa um pouquinho em cima o pessoal, os espadachins. Romanos 5,12 diz assim: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Paulo no capítulo 5, versículo 12, ele começa a discorrer sobre a consequência do pecado. Então ele ainda não entrou no seu próprio testemunho, ele começa a falar, a lembrar do Éden. Ele está explicando àquela igreja que o pecado adâmico trouxe consequências penosas para a humanidade. Então Paulo está nesse contexto aqui falando de um pecado que vem contigo, que vem dentro do seu âmago, desde o momento em que você sai do ventre da sua mãe. É por isso que ele vai dizer: eu tenho em mim que não há bem nenhum na minha carne. E Paulo compara, que há uma palavra metafórica para isso, em que Paulo mostra que o ser humano ele já nasce depravado. Ele não consegue sair dessa vida caída se não for pela mão de Deus, porque ele está contando a história dele. Irmãos, Paulo matou muito crente. Paulo arrastava mulheres pelo cabelo e botava na cadeia. Eu não sei quantas atrocidades ele cometeu. A Bíblia fala de algumas somente. E isso aqui para ele era muito comum, porque ele estava cumprindo o quê? Cumprindo leis. Ele estava achando que cumprindo aquelas leis, ele estava fazendo o que era bom. Querido, eu quero dizer uma coisa para você. Você pode estar pensando neste exato momento que você está fazendo alguma coisa boa, porque você acha que essa coisa que você está fazendo, você sentenciou ser algo de Deus. Pode ser que não seja de Deus e você possa estar caminhando errantemente neste mundo de hoje. Paulo está nos mostrando que ele passou por isso, fazendo coisas até debaixo da lei. E aí, meu irmão, debaixo da lei, ele estava cumprindo isso. Só que ele vai perceber que o bojo de lei em que ele estava debaixo e cumprindo, porque ele era líder de Sinédrio, ele era conhecedor de leis, seriamente, ele sabia o que estava fazendo, mas ele nos mostra que nem toda lei é de Deus. Nem tudo que é legal é moral. Então você e eu podemos estar incorrendo em erros, achando que o que estamos fazendo é certo. Adão e Eva, eu queria que você pensasse nesse momento na reflexão paulina. Você pensa por um momento se Adão e Eva, no momento em que eles tivessem pecado, no momento em que o Senhor sai do seu trono e procura-os entre o jardim e pergunta: Adão, onde você está? Imaginem se os dois saem de trás dos arbustos e falam: Senhor, de joelho dobrado, eu pequei contra o Senhor. Nós nos arrependemos de ter pecado contra o Senhor, de ter errado contra o Senhor. Você já imaginou essa cena? Se eles tivessem se arrependido de desobedecerem ao Criador, como seria a vida hoje?
Como seria o mundo hoje? E aí, Deus deseja ardentemente que o ser humano olhe para dentro de si, porque Adão e Eva não olharam para dentro de si. E a base do argumento de Paulo é a vida pregressa, é a história passada desses pais que chegaram até ele. Muitos de nós que aqui estamos ainda vivemos uma vida de pecado, porque ainda os nossos olhos espirituais não foram abertos. E aí você tem aí uma atenuante. Paulo está dizendo que ele tem vontade de fazer o que é certo. Ele até tenta, mas ele não consegue. Ele chega ao fim da história e diz: miserável homem eu sou. Ele quer, mas ele não consegue. Há um conflito na alma do apóstolo em dado momento. Então, nesta noite, eu queria que você pudesse fazer uma introspectiva e medir a distância entre você e Deus, entre você e o Espírito Santo, e que você possa fazer algumas reflexões nesta noite de hoje. Eu vou destacar aqui algumas reflexões que devemos fazer hoje, nesse último domingo do ano de 2024, que está ficando para trás. Eu espero que você tenha uma vida próspera espiritualmente em 2025. Tudo aquilo que você intentou fazer e não conseguiu, não sei quais as forças espirituais que lhe impediram, mas nesta noite, pelo poder que há na palavra de Deus, eu creio que as barreiras cairão por terra e as algemas arrebentarão em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você quer e não consegue, então você precisa ouvir o que Paulo tem para nos dizer. Primeira reflexão que nós vamos fazer sobre esse princípio norteador está no versículo de número 12. Ponha por gentileza o versículo 12. São só 3 reflexões. Me ajude, por favor, toda a igreja. E assim, entolé hagios, é santa, e entolé hagios de caios e bom. O mandamento é santo e justo. A lei é santa. E o mandamento, entolere lei, é a mesma tradução, é santo, é hagios, é separado, é por Deus e justo. A lei é justa, a lei é santa. Então há dentro de nós, meu irmão, por mais que você pudesse viver fora do convívio social, há uma lei moral dentro de nós. Eu queria que você parasse para imaginar, no começo da própria vida organizada, como esses homens conseguiram conviver sem esbarrar nas leis morais. Por que que os animais se respeitam, cada um dentro do seu território? O leão não pode invadir território de outro leão, onde há um outro leão, porque se ele invade o território de outro leão, ele corre o risco de ser penalizado. Todos têm o seu território. Há uma lei espiritual acontecendo dentro de nós. Nós sabemos quando estamos errados. Nós sabemos quando os nossos pensamentos derivam para o pecado, porque dentro de nós há uma lei santa. Mesmo que você não seja cristão, mesmo que você seja um afastado, um desviado, seja lá o que você for, você sabe que a lei é santa e que o pecado está gritando dentro de você quando você tem um contato com a lei de Deus. Paulo está dizendo para nós aqui que em momento algum, isso aqui é princípio, tá, gente? É reflexão sobre princípio. E o princípio é o princípio normativo. Paulo está dizendo: o princípio normativo é necessário. Diga para a pessoa que está ao seu lado: normas são necessárias. Pode falar para essa pessoa que está ao seu lado. Paulo está despertando a consciência. Paulo está entrando em crise. Paulo está se confrontando. Um doutor da lei está se confrontando com a lei dentro dele. Ou seja, o que ele está fazendo está entrando em crise com aquilo que ele está pensando.
é como se fosse o espectro da gramática, né? Entre você pensar e escrever, entre escrita e pensamento. Você pode desenvolver um pensamento monstro, coloca no papel, tenta colocar no papel o seu pensamento. É um confronto que há entre o que você pensa e o que você vai escrever. Paulo está despertando, está recebendo um despertamento na consciência. Ele sabe que ele está errado, e ele conta agora a história de Adão e Eva, porque ele sabe que a consequência do pecado, ela vai acontecer em qualquer ponto da história da nossa vida. Aconteceu com ele, não vai deixar de acontecer com nenhum dos romanos que lá estavam, não vai deixar de acontecer com nenhum de nós que aqui estamos, porque existe um despertar, um princípio normativo que é necessário. Na sua experiência pessoal, Paulo diz que não tinha a menor consciência de pecado, mas quando ele se encontra com o Senhor, ele diz: olha, a lei é santa, a lei de Moisés é santa, mas o mandamento de Jesus é santo e justo. Ele está falando de Velho e do Novo Testamento que ele está vivendo, em que ele está sendo inspirado. O mandamento, aleluia, é santo e justo. Deus é justiça, irmão. Ele está te dando muitas oportunidades. Paulo está dizendo: não há como fugir, não há como fugir das mãos do Senhor. E ele continua dizendo que não só ele estava impactado pela consciência, porque a nossa consciência nos condena. Quando eu pensei em largar o Vasco, eu lembrei: não, eu sou vascaíno de raiz, não posso largar. É a consciência. O que vão falar de mim? O que os flamenguistas vão falar de mim? A consciência, irmão. A nossa consciência, ela vai nos acompanhar até no pós-morte. A consciência é a faculdade da alma. É onde é tudo registrado, aquilo que fazemos e deixamos de fazer. Você pode, como Paulo, viver uma vida tranquila, longe, achando que o que você está fazendo está certo, mas a nossa consciência, ela nos condena, ela nos machuca. Ela coloca um dedo no nosso rosto assim e diz: olha, você está errado. Quantos de nós, eu vou perguntar, às vezes afastado, eu fui afastado por um tempo, uns 3 meses, fiquei afastado, uns 3, 4 meses, eu não lembro. Lá atrás, quando eu logo me converti, eu achava que podia. Sabe quando você aceita Jesus, você fica todo animado, né? Opa, vou lá então. Sempre foi meio 220 assim. Fui lá evangelizar no pagode, de onde eu vim. Falei: vou lá evangelizar no pagode. Lá no Boca Cheia. Era Boca Cheia antigamente ali, agora é a esquina do pecado. Lá no Barriga. Ali tinha um pagodaço que a gente virava à noite ali. Aí eu me converti, me batizei em março. Passou um tempo, me senti forte. Falei: eu vou fazer igual o Carlinho, vou lá evangelizar. Meu irmão, eu saí de casa, eu gosto de evangelismo à noite, sempre gostei. Fui lá. Pergunta a Crede se eu voltei até hoje. Eu fiquei por lá, irmão. Fiquei por lá. Fui evangelizar o pagode e fiquei por lá. Por que isso? Porque eu estava lá levado pela minha carne. Não é mole sair desse negócio de samba, não. Não é mole largar uma vida de prostituição. Não é mole largar uma vida de mundão. Não é mole, não. Não é mole, não. Mas eu fui e fiquei por lá. Cheguei na madrugada, enfim. Dali não voltei mais para a igreja. Fiquei um tempo fora e voltei para o negócio de samba, um monte de besteira. Mas uma coisa interessante, eu estava lá, mas dentro da minha alma, olha, depois de conhecer Jesus não tem jeito, irmão. Tu nunca mais é o mesmo. É uma coisa muito forte esse negócio do pecado na carne, é muito forte.
vai por mim que eu sei que eu estou falando. Por isso que o apóstolo Paulo está tendo até misericórdia na fala dele aqui. Ele diz, olha, eu quero fazer, eu não queria ficar lá, eu não queria. Mas quando o cara chamou no cavaco, meu irmão, eu estava muito verdinho ainda. Fiquei por lá. Mas a minha alma lá dentro da minha alma, tu está errado. Olha a voz de Deus, como a voz de Deus é linda. Você sabe que você está errado. Não é assim que Deus fala quando a gente está em pecado? Deus não dá bronca na gente não, tá? Deus não pisa a porta não, Deus não dá soco, não dá beliscão não. Deus fala assim, lá no fundo da nossa alma, você sabe que você está errado. Cara, aquilo é pior do que ele dar um tapa na gente. Eu larguei aquele troço lá, vim para casa. Mas aí, depois eu voltei para o mundo. Fiquei uns 3 ou 4 meses, não lembro o tempo. Tenho dificuldade, foi mais, né, Russa? Não lembro. Tenho dificuldade com data, fiquei bastante tempo. Eu sei que Deus falava ao meu coração. Deus falava. Eu já voltei para o mundo menos mundano, mas eu voltei. Era o samba que estava correndo na veia. Então eu vejo aqui o apóstolo Paulo lutando contra isso, porque ele viveu o tempo todo dentro do sistema do Sinédrio, dos fariseus. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Ele aprendeu nas escolas de Reliel e Shammai. Ele conhecia a lei de trás para frente. Ele era intérprete da lei. Mas para sair disso foi difícil, querido. É isso que ele está dizendo. Então eu quero dizer para você que está vivendo uma vida de crise, que está passando por uma crise nesse momento, você não está sozinho não, porque Deus está contigo. Deus conhece o teu interior. As consequências virão, mas as consequências às vezes vêm não é para o mal, é para nos libertar. Certa feita as meninas tomando banho, entrou um carro lá em casa, um Fiat Uno. Ali, meu irmão, acabou a minha vida de mundo. Não sei quem estava na piscina. Dona Helena fala que as meninas estavam tomando banho. Um cara dormiu num Fiat Uno, essas caixinhas de fósforo, né? Que é pequenininho, 147. O cara, é isso. Aí ele veio de lá, desceu aqui, o cara dormiu, não sei o que foi. Ele entrou no portão lá de casa, era portão de aço, sorte, que era um portão forte. As meninas tomando banho na piscina, amassou, bateu. O cara entrou, meu irmão, ali. Eu falei, meu Deus. Porque tem uma hora que ele te desperta a consciência. Se o Senhor já despertou a tua consciência, em nome de Jesus, abandona a vida de pecado, porque depois que Ele desperta a consciência, você não pode mais fazer. Você tem que pedir ao Senhor para virar, para mudar, para transformar e te fazer uma nova criatura. Porque Deus está falando com a gente, irmão, através da vida do apóstolo Paulo. A segunda reflexão está no versículo de número 15, coloca lá o versículo de número 15. Segunda reflexão sobre esta questão desses princípios. Toda a igreja, por quê? O que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço. Gente, isso é uma crise existencial tremenda. É quando a gente fala, não vou mais pecar. E aqui é um princípio da cognição, o princípio cognitivo que levou Paulo ao arrependimento. Paulo entrou numa crise cognitiva, intelectual tão grande, que ele começou a esmurrar-se espiritualmente. Ele pensou assim, meu Deus, isso que eu estou fazendo não é certo. Eu não quero mais, eu não aprovo mais isso que eu estou fazendo. Poxa, irmão, a gente lendo um texto, sem usar a empatia de tomar o lugar do apóstolo Paulo, você não vai sentir esse negócio. O pecado já estava levando Paulo. Não era mais ele quem ia. Era o pecado, sabe por quê? O pecado é escravidão, o pecado escraviza, irmão. Jesus liberta, o pecado escraviza. Quem viveu no mundo sabe o que eu estou falando, ou quem não viveu no mundo, de alguma forma está vivendo no mundo, com o mundo dentro, sabe o que eu estou falando. Você não quer fazer, mas é uma coisa que te leva, e tu acha que Deus não está vendo que você está lutando contra isso? Você acha que Deus é um ser impenitente? Você acha que Deus ele quer que você morra e vá para o inferno? Não! Ele está te dando chances. Ele sabe que você está em crise. Ele sabe que, como diz o Salmo 103, versículo 4, Ele sabe que somos pó. Então você precisa agora entender o que Ele está querendo dizer sobre esse conflito. Ele diz, nem mesmo compreendo, né?
Olha, o que faço não aprovo, na minha tradução nem mesmo compreendo. Meu Deus, eu estou fazendo aquilo que eu não quero fazer e eu não compreendo. E o grego fala sobre gnosko de gnose, de conhecimento. Gnosko no grego significa conhecimento íntimo, usado até para falar de relacionamento sexual entre marido e mulher na Bíblia. É usado esse verbo aqui. Mas nesse contexto aqui, o que eu faço não compreendo, não consigo entender. Ele está dizendo assim, olha, o que eu faço é porque eu faço sem conhecimento. Não há conhecimento em mim. Eu faço porque não há conhecimento, e conhecimento profundo. Porque de uma forma rasa ele conhecia. De uma forma rasa você conhece. Porque quem tem conhecimento profundo de Cristo, exala o perfume de Cristo. A sua mente não é mais a mente de um homem normal, porque na mente dele reside a mente de Cristo. Então, se você não quer fazer mais o que você não aprova, está na hora de você se despertar e abandonar antes que as consequências venham. E aí, dentro desse princípio cognitivo, Paulo diz, gnosko, eu não compreendo, nem eu mesmo compreendo. Ele não está compreendendo por quê? Porque é uma lei espiritual dentro dele que o leva a praticar coisas erradas. Eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que uma pessoa que tira a vida da outra, você acha que ela faz isso por prazer? Ser humano nenhum tira a vida do outro por prazer. Você acha que uma pessoa que tira a vida de uma criança por conta de uma paixão, como foi o caso daquele menino João, né, que tirou do Jairinho aí, é que ele tira a vida de uma criança e agora ele fala, nem ele compreende. Meu irmão, eu quero que você entenda o que Paulo está dizendo aqui. A mente dele estava tomada. Um ser humano que tem a mente tomada pelo mal, ele simplesmente faz e não compreende. Não é ele, a pessoa está fora de si, a pessoa está com a mente tomada. Por quê? Porque Paulo resolveu o problema pela razão. Se você conseguir raciocinar por um momento, você consegue sair do problema. Mas Paulo estava com a mente, segundo ele, em sua passagem, ele estava com a mente tomada. Então aqui Paulo, ele continua a nos mostrar e a falar na primeira pessoa, dizendo assim, olha, eu não compreendo, porque eu estou fazendo o que eu não aprovo. Existe alguém aqui esta noite que está fazendo alguma coisa que não aprova? Que você sabe que é errado, mas você não consegue. Paulo agora fala do tempo presente dele. Tempo pretérito. E agora no tempo presente ele está dizendo, eu não compreendo. No passado o pecado atacou ele de surpresa, agora ele está tentando se desvencilhar do pecado. Então, se você está fazendo alguma coisa que você mesmo não aprova, essa mensagem é para você. Essa palavra é para você. Irmãos, existem pessoas que não conseguem mais nem olhar no espelho. Porque ela não se gosta, ela não se atura. Porque tem alguma coisa acontecendo no mundo dela, dentro do mundo dela, na mente dela. E Paulo está falando de princípio cognitivo, está falando de mente, está falando de estrutura intelectual. Ele está falando que a mente dele estava zerada, estava negra. E é assim que o inimigo faz, irmãos. Para levar-nos ao pecado, ele primeiro toma a nossa mente, depois o nosso coração. Então existem situações em que você e eu precisamos refletir, porque o que levou Paulo ao arrependimento foi esse princípio de pensar, de refletir. Ele chegou ao ponto de dizer, eu não aprovo isso e faço, está errado. Quer dizer, antes ele fazia sem fazer cogitações. Agora, com a entrada do Espírito Santo nele, ele começa a cogitar. Ele fala, esse negócio está errado. Então você precisa parar de fazer.
O Espírito Santo falava: Paulo, para de fazer isso. Para de fazer isso, Paulo. Até que um dia ele cessou toda essa manifestação. E agora ele vai entender, ele vai começar a tirar essa resistência. Ele vai começar a romper essa resistência. Se você não romper essa resistência interior, é uma barreira interior, é algo dentro de você. Todo mundo está vendo, mas você não vê. Todo mundo está te vendo e está te julgando e você não sabe, mas você não consegue se ver. Porque Paulo está nos mostrando que se não for pelo crivo da razão, não há libertação. O Senhor não vai mandar anjo para libertar você. Não adianta você espiritualizar aquilo que você deve fazer. Paulo está dizendo que ele não aprova o comportamento dele. Paulo está fazendo uma leitura interna dele. Faça uma leitura interna sua agora, em nome de Jesus. Terceira e última reflexão. Versículo de número 21 e 22. Coloca lá para a gente. Princípio normativo, princípio cognitivo levaram Paulo ao arrependimento. A norma é boa, a lei é santa, é justa, vale a pena. Vale a pena servir a Jesus e olhar os seus mandamentos e seguir os seus mandamentos, porque Ele é santo e justo. Quem vive o mandamento de Jesus está debaixo da justiça de Deus. Mal nenhum vai chegar até a tua casa. Toda a igreja junta. Acho então esta lei em mim. Olha, ele fala de lei, hein? Que quando quero fazer o bem, mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Coloca lá o 23 para a gente fechar a ideia. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo do que está nos meus. Percebe como é que o negócio acontece? O homem interior, o último princípio, é o princípio do reconhecimento, é o princípio do apontamento almático, do conhecimento de si mesmo. Paulo está arrependido. Paulo está entrando na estrada do arrependimento. Ele diz: olha, o homem interior tem prazer na lei de Deus, mas existe uma lei forte dentro que está guerreando dentro de mim. Existe algo dentro de mim que me leva para o outro lado. Eu estou pecando, eu estou fazendo coisa errada, eu estou fazendo coisas que não era para fazer. Eu imagino Paulo jovem, em crise, falando: meu Deus, eu estou envergonhando meu pai, eu estou envergonhando a minha mãe, matando gente inocente. Porque o pecado, ele faz isso, ele cega. Ele vai matando não só você, mas quem está no teu entorno. Paulo diz: o que quero fazer o bem, não consigo, porque o mal está em mim. O pecado está em mim, o mal está em mim. Paulo está explicando que naquela parte da sua vida, ele só tinha o mal dentro dele. O homem, ele só pensa em fazer o que é ruim. Mas ele diz: o homem interior, né? Anthropos, o interior do homem, né? Na verdade, o texto original fala de interior do homem. O interior do homem tem prazer na lei de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus aí nesse momento. E talvez você esteja com vontade de chorar. Talvez você esteja com vontade de gritar. Talvez você esteja com vontade de falar: eu não quero mais nada com o que eu estou fazendo, eu vou romper hoje com isso. Mas sabe por que você não consegue se erguer? Porque existe uma lei espiritual dentro de você te prendendo. E se não for pelo crivo da razão, o que você está ganhando? O que você está perdendo? O que você vai perder com isso? O que você vai ganhar com isso? O homem interior é o novo homem. Diga para a pessoa que está ao seu lado: apele para o novo homem que está dentro de você. Oh, meu Deus, existe um novo homem aí dentro de você, dentro de mim.
Ele está dentro de nós, esse novo homem, ele foi impactado. Paulo sentiu o poder de Deus quando as escamas caíram dos seus olhos. Ele não era mais aquele homem que vivia na corrupção. Ele sentia vontade de fazer, mas ele não conseguia, porque era uma luta interior. Era uma crise, e as nossas lutas interiores são tremendas, no âmago da alma, é lá no desejo mórbido da alma, os desejos ocultos das nossas almas, é essa crise que Paulo está falando. Eu penso até assim, na possibilidade de Paulo estar querendo até matar, porque ele matava com muita facilidade. Ah, pastor, não pergunte para quem já tirou mais de 10 vidas, se ele não dá vontade de tirar a 11ª. Pergunte a alguém que já pecou tantas vezes, se ele não quer pecar de novo ali. E outra coisa muito importante, o diabo conhece os nossos calcanhares de Aquiles. Paulo está dizendo aqui, nessa ideia para nós, de que o diabo atacava ele na fraqueza dele. Lembra da visão que ele teve lá em Coríntios, 2 de Coríntios 12? Conheço um homem que há 14 anos, não sei, foi levado ao 3º céu, e lá ouviu coisas inefáveis que não poderia nem contar. E eu orei a Deus 3 vezes para me tirar de mim o espinho na carne. Lembra disso? Ele está falando disso, irmão. Ele está falando dessa luta interior que todos nós que aqui estamos temos. Mas existe um caminho que você pode reverter isso. Há um caminho em que você pode reverter de fato e verdade isso. Paulo está dizendo que é o caminho do arrependimento, é o caminho do crivo da razão. Se tudo está acontecendo dentro da sua mente, é dentro da sua mente que você precisa lutar. Você deve oferecer resistência ao diabo. A Bíblia diz que resistir ao diabo e ele vai fugir. O problema é que você não está oferecendo resistência. Você tem que resistir ao diabo. Meu irmão, em nome de Jesus, nem a prata nem o ouro deste mundo vai poder salvar a tua alma quando ela partir daqui. Não há dinheiro nessa terra que compre a salvação é gratuita. Então você precisa começar a olhar mais amplamente. Paulo vai dizer aqui sobre essa questão desse verbo utilizado por ele, que há uma batalha contra a lei. Você está vivendo uma batalha espiritual, meu filho. E se você não tomar uma atitude, você está esperando o quê? Então, se Paulo está dizendo que existe uma lei de pecado dentro de nós, que está guerreando contra a lei de Deus, e o entendimento fica abruptamente distanciado do Senhor, você tem que se esforçar. Você tem que se esforçar para mudar essa realidade. Eu concluo dizendo, filhos, que o arrependimento levou Paulo a romper com tudo o que ele tinha e o que ele era. Ele era rico, poderoso, era um homem politicamente situado, socialmente, sabe, poderoso, tinha riquezas. E era um homem poliglota, de muito conhecimento. Paulo abriu mão de tudo isso, entende? Você precisa abrir mão, você precisa romper com o seu interior, com o que está te aprisionando. Qual é a tua fraqueza? É lá que o diabo vai bater. É lá que o diabo vai bater. Então o arrependimento levou Paulo a romper com tudo que ele era e tudo que ele tinha. O arrependimento provoca uma ruptura com o eu interior. Entenda, o homem interior briga com o eu interior. O homem interior precisa prevalecer, porque o novo homem está aí dentro querendo romper, mas o eu interior é mais alimentado. Você tem alimentado o seu eu, e por isso você não tem conseguido se desvencilhar do pecado. Então você precisa se arrepender, é o arrependimento. E o arrependimento ele vai fazer você romper com tudo isso, para que se possa manifestar esse homem interior que é nascido de Cristo. Diga para o irmão que está ao seu lado, essa noite é uma noite de arrependimento. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 4,16. Coloca para a gente, toda a igreja junto? Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior
contudo, se renova dia. Aleluia! Invista nesse homem interior que está dentro de você. Esse homem é nascido de Deus. Você não é o que você faz. Você não é o que você faz. Você é o que você pensa. Colossenses capítulo 3, versículo 10. Encerramos aqui, Colossenses 3:10. Convido o Ministério de Louvor. Colossenses 3:10. Pode me ajudar? E vos, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele. Meu Deus, o Senhor está te chamando para um renovo esta noite. Ele está gritando dentro dos seus ouvidos. Está na hora de abandonar tudo isso. Está na hora de dar um basta nessa ostentação.